ordem. Vamos iniciar então nosso evangelho, né? Mas faça-se tudo decentemente e com ordem, Paulo. Todos os êxitos da ciência humana se verificam na base da ordem estabelecida pela sabedoria divina, em todas as esferas da criação. A astronomia assinala com antecedência determinados fenômenos que se verificarão no cosmos, a face do equilíbrio em que se regem os movimentos do universo. A medicina formula prognósticos exatos, em vista de contar com a regularidade das ocorrências orgânicas no veículo físico. Em qualquer região da Terra é possível prever as horas de sombra e luz. Cultivadores orientam atividades na gleba segundo as estações. A planta produz conforme a espécie e toda enxertia praticada pelo homem se caracteriza por limitações definidas nas estruturas do reino vegetal. Tudo na obra divina se engrena em princípios de harmonia. Então a gente vê aqui a harmonia, né, responsabilidade. Abstenhamo-nos, pois, de tumultuar as construções do espírito com a desculpa de exaltar a caridade, ou com o pretexto de cumprir a vontade de Deus. Evolução e aperfeiçoamento constituem realização de todos, atribuindo tarefas a cada um. A primeira mostra do desígnio da providência, seja onde for, aparece no dever a que somos chamados na construção do bem comum. Sejamos assim leais ao encargo que nos compete. Qualquer engenho para atender com segurança pede ordem, e a ordem solicita se afirme cada peça em seu justo lugar. Assim a gente tem que ter na nossa vida, né? A gente reclama, não deu certo isso, não está dando certo. Mas se você parar e pensar o quanto você se empenha, qual é o tamanho do seu empenho para que aquilo dê certo. Então a grande maioria, né, pelo menos que está em minha volta, né, espera os acontecimentos, e eu faço parte dessa grande maioria. A gente espera os acontecimentos, a gente vai esperando, né, vai procrastinando, não vai atrás, fala, ai, mas eu vou viver mais, né? A gente tem essa desculpa de falar, não, vamos viver mais, e no fim a gente não faz, não se empenha naquilo que a gente determina que a gente gostaria aquilo lá, né? Com a desculpa de viver mais. Tem que morrer pelo trabalho? Não, mas a gente tem que ter foco, tem que ter responsabilidade, né? Tem que se empenhar. A gente não se empenha, né? A gente espera. E a grande maioria não se empenha em coisa alguma. Então, vamos continuar então nosso evangelho, né? Bem-aventurados aflitos, bem sofrer e mal sofrer. Quando Cristo disse bem-aventurados aflitos, porque deles é o reino dos céus, não se referia aos sofredores em geral, porque todos que estão neste mundo sofrem, quer estejam no trono ou na miséria, mas poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzir ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Eu sou uma pecadora. Deus vos nega consolações se não tiveres coragem. A prece é o sustentáculo da alma, mas não é suficiente por si só. É necessário que se apoie numa fé ardente na bondade de Deus. Tendes ouvido frequentemente que ele não põe um fardo pesado em ombros frágeis. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. A recompensa será tanto mais esplendente quanto mais penosa tiver sido a aflição. Mas essa recompensa deve ser merecida, e é por isso que a vida está cheia de tribulações. O militar que não é enviado à frente... Vamos dar continuidade, né, ao que parou ali. Eu já tinha lido, vamos ler novamente, né, só para poder dar continuidade. O militar que não é enviado à frente de batalha não fica satisfeito, porque o repouso no acampamento não lhe proporciona nenhuma promoção. Sede como militar, e não aspireis a um repouso que enfraqueceria o vosso corpo e entorpeceria a vossa alma, né? Quem quer ficar deitado? Eu não trocaria as coisas para ficar deitado. Ficai satisfeito quando Deus vos envia a luta. Essa luta não é o fogo das batalhas, mas as amarguras da vida, onde muitas vezes necessitamos de mais coragem que num combate sangrento.
pois aquele que enfrenta firmemente o inimigo poderá cair sob o impacto de um sofrimento moral. O homem não recebe nenhuma recompensa por essa espécie de coragem, mas Deus lhe reserva os seus louros e um lugar glorioso. Quando vos atingir um motivo de dor ou de contrariedade, tratai de elevar-vos acima das circunstâncias. E quando chegardes a dominar os impulsos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei com justa satisfação: eu fui o mais forte. Bem-aventurados aflitos, pode, portanto, ser assim traduzido: bem-aventurados que têm a oportunidade de provar a sua fé, a sua firmeza, a sua perseverança e a sua submissão à vontade de Deus, porque eles terão centuplicadas as alegrias que lhe faltam na terra, e após o trabalho virá o repouso. Então, quer dizer, a gente está aqui, né, para lutar no dia a dia, né? Ter responsabilidade, ter foco, gostar de acordar, gostar de viver, né? E agradecer, né? A gente tem que agradecer, porque só quando a gente fica sem alguma coisa a gente fala: nossa, eu era feliz e não sabia. Quando você fica doente numa cama, você fala: nossa, sem estar doente, sem sentir dor, eu consigo fazer um monte de coisa, porque eu reclamo tanto. Quando você tem algum problema, você fala: nossa, eu não tinha aquele problema, eu reclamava tanto, nada estava bom, agora eu sei o problema, eu sei que o que eu mais quero é não ter o problema. Então, quer dizer, a gente tem que prestar atenção nisso, né? A gente para muito, né? Se a gente parar e pensar, a gente para muito de 100% do dia. Acho que se a gente fizer 20% de fato dele, é muito, né? Porque o restante é rotina, reclamação e esperar, né? Então, a gente dei continuação aí, voltei a ler novamente, né? Já tinha lido, deu probleminha aí na câmera, mas eu vou pegar o aplicativo a ver aí se eu juntar os dois. E encerrando então o evangelho de hoje, né? Obrigada, Senhor, por tudo, pelo dia, por esse ar, por essa imagem da minha janela, pelo Pichotinho, pela minha mãe, pela família, né? Pelos parentes, pelo trabalho, pela oportunidade, pelos amigos, né? Que seja sempre feita a vossa vontade, não a nossa, iluminar os nossos pensamentos, né? Que sempre tenhamos olhos de ver, ouvidos de ouvir, boca para falar, coração para sentir. Que saibamos andar, né? Com equilíbrio, né? Com sabedoria, e assim seja. Aí vamos dar continuidade, né? Ao que parou ali. Eu já tinha lido, vamos ler novamente, né? Só para poder dar continuidade. O militar que não é enviado à frente de batalha não fica satisfeito, porque o repouso no acampamento não lhe proporciona nenhuma promoção. Sede como militar e não aspireis a um repouso que enfraqueceria o vosso corpo e entorpeceria a vossa alma, né? Quem quer ficar deitado, eu não trocaria as coisas para ficar deitado. Ficai satisfeito quando Deus vos envia a luta. Essa luta não é o fogo das batalhas, mas as amarguras da vida, onde muitas vezes necessitamos de mais coragem que num combate sangrento, pois aquele que enfrenta firmemente o inimigo poderá cair sob o impacto de um sofrimento moral. O homem não recebe nenhuma recompensa por essa espécie de coragem, mas Deus lhe reserva os seus louros e um lugar glorioso. Quando vos atingir um motivo de dor ou de contrariedade, tratai de elevar-vos acima das circunstâncias. E quando chegardes a dominar os impulsos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei com justa satisfação: eu fui o mais forte. Bem-aventurados aflitos, pode, portanto, ser assim traduzido: bem-aventurados que têm a oportunidade de provar a sua fé, a sua firmeza, a sua perseverança e a sua submissão à vontade de Deus, porque eles terão centuplicadas as alegrias que lhe faltam na terra, e após o trabalho virá o repouso. Então, quer dizer, a gente está aqui, né, para lutar no dia a dia, né? Ter responsabilidade, ter foco, gostar de acordar, gostar de viver, né? E agradecer, né? A gente tem que agradecer, porque só quando a gente fica sem alguma coisa a gente fala: nossa, eu era feliz e não sabia. Quando você fica doente numa cama, você fala: nossa, sem estar doente, sem sentir dor, eu consigo fazer um monte de coisa, porque eu reclamo tanto.
Quando você tem algum problema, você fala, nossa, eu não tinha aquele problema, eu reclamava tanto, nada estava bom, agora eu sei o problema, eu sei que o que eu mais quero é não ter o problema. Então, quer dizer, a gente tem que prestar atenção nisso, né? A gente para muito, né? Se a gente parar e pensar, a gente para muito de 100% do dia. Acho que se a gente fizer 20% de fato dele, é muito, né? Porque o restante é rotina, reclamação e esperar, né? Então, eu dei continuação aí, voltei a ler novamente, né? Já tinha lido, deu probleminha aí na câmera, mas eu vou pegar o aplicativo a ver aí se eu juntar os dois. E encerrando então o evangelho de hoje, né? Obrigada, Senhor, por tudo, pelo dia, por esse ar, por essa imagem da minha janela, pelo Pichotinho, pela minha mãe, pela família, né? Pelos parentes, pelo trabalho, pela oportunidade, pelos amigos, né? Que seja sempre feita a vossa vontade, não a nossa, iluminar os nossos pensamentos, né? Que sempre tenhamos olhos de ver, ouvidos de ouvir, boca para falar, coração para sentir. Que saibamos andar, né? Com equilíbrio, né? Com sabedoria, e assim seja.